às saias. Podemos começar? Então podemos ir embora? Não, agora estamos mesmo a chegar. A chegar ao Alfredo Cortês. Estamos a chegar ao Alfredo Cortês. É possível. O que é que quer que eu diga do Alfredo Cortês? Há uma pergunta- Memórias de peças, se quiser, posso falar. E há uma pergunta que eu gostava de deixar, que é uma pergunta que já fiz também e ainda não consegui, pelo menos a resposta que eu estava à espera, que é possível conhecer o homem, o artista, através da sua obra? Não é? O ir trabalhando obras de um autor, neste caso, se é possível desenhar o perfil do artista, do homem. É possível, mas no Alfredo Cortês é dificílimo quando nós pegamos, por exemplo, nos Gladiadores. Pois. Põe a causa toda a obra dele. É o avesso. Quer dizer, é uma forma de teatro que não tem nada a ver com as outras peças que ele escreve. É verdade que dizem que há um certo regionalismo nele, Sim. mas isso também não é nas peças todas. Há no Tamar, há na peça que eu fiz dele, As Saias, que fiz no Teatro Nacional. Depois o Batom já não se pode considerar nada regionalista. Não. É uma crítica cerrada a uma burguesia. Exatamente. É difícil de situá-lo assim. Pois na escola fiz várias. Da Escola Superior de Teatro trabalhámos o Batom, trabalhámos os Gladiadores, tinha que ser, claro. Depois também vi em cena os Gladiadores no Teatro Nacional mais tarde. O Batom não vi porque quando cheguei ao teatro já tinha ido, tinha sido um grande êxito. A Zilda tinha sido proibida e houve problemas, houve coisas assim, disse já não houve. Não, o Batom Foi com o Batom. O Batom foi proibido sei. e depois o Ribeirinho conseguiu levá-lo a cena no mesmo, mas tinha sido proibido, aquilo foi preciso ali um grande jogo de cintura. No ano que o Alfredo Cortês morre, conseguem uns meses depois levá-lo a cena no Teatro da Trindade, mas nem se sabe muito bem como é que isso foi possível. Essa foi a única peça proibida. Depois tivemos o escândalo do Lodo, não é? Sobre o Lodo, isso falava-se ainda quando estive no Teatro Nacional. Fui para lá, tinha 15 anos, fiquei lá 10 anos. Isso foi há 60 anos, foi há 60 anos. E falava-se do Alfredo Cortês, e falava-se do Lodo, porque quando eu fui fazer as Saias, situaram-me eu tinha 15 anos, não é? Tiveram que me situar o Alfredo Cortês. Foi o Pedro Lemos é quem saiu, já tinha feito a peça, ele tinha feito o papel que eu fiz. Fui fazer o Feixica, o rapaz, o miúdo, que é louco, em que o Pedro Lemos, que era um encenador, já tinha feito há 30 anos atrás, ou 40 anos atrás. E aí falou-me do Alfredo Cortês, mas lembro-me que nas Saias, que tivemos que aprender mirandês, que a peça é toda falada em mirandês, e bem, quando a gente fala do regionalismo, dentro desse realismo, era o Corrado Ribeiro que entrava, a Luz Norberto, a Aura Abranches, a Gina Santos, e é interessante que aprendemos o mirandês, veio um padre de Miranda ensinar-nos e acabávamos a peça com os pauliteiros mesmo, a dançar, que vieram diretamente trabalhar connosco. Ora, a verdade é que nessa peça, aquela que eu entro como intérprete, havia no Alfredo Cortês, era visível a divisão de classes, que é uma coisa que é difícil de falar naquela época, mas havia a classe dos ricos e a classe dos pobres. E era o namoro por causa da água. Não sei se lembra da peça. E quem defende a água são os ricos, é a classe endinheirada contra a outra classe, coitados, que não têm. O que eu achei muito interessante, numa altura em que as análises muitas vezes não são feitas assim. É interessante o jornalismo e tal, mas há ali uma luta de classes, o que é bastante interessante. Na outra, que é feita todo ao contrário, nos Gladiadores, Sim. há também um contrapoder. Pois há. O que eu também acho muito interessante. No Batom é diferente. O Batom é uma peça carnal quase.
de ciúme, de tudo, de amor. Mas o Lodo é a peça que eu falo menos, que se falava muito no Lodo, no Lodo, mas eu não conheço o Lodo. É uma das peças que eu gostava muito de ver em cena. Não, quer dizer, se li o Lodo tinha 15, 16 anos na altura, não é peça que possa falar. O Tamar, que também vem dentro do regionalismo, que o Bernardo Santareno pega mais tarde para fazer a Promessa. Sim. Eu sei porque eu fiz a Promessa, fazia o protagonista no cinema, em que o Bernardo Santareno pega de outra maneira, mas pega no mesmo tema o Não Filhos. Sim. Que está no Tamar também. O quê? O Não Ter Filhos. O Não Ter Filhos, pois. A Virgindade. Sim. Que está também no Tamar. Está no Lavagante até. Pois, pronto. Exatamente. Que está na Promessa do Bernardo Santareno. Que é uma promessa, é a promessa que eles fazem. Pronto. No Tamar está de outra maneira. Eu via o Tamar, assisti mesmo aos ensaios. Sei que a peça foi a França, na altura com a Amélia. Nessa altura eu não estava ainda no Teatro Nacional. Quando fui para o Teatro Nacional, viemos fazer a peça a Cascais, nunca mais me esqueço. Não me lembro porquê. Sei que o Teatro Nacional, e tivemos que remontar a peça de propósito, com a Mariana Rei Monteiro, com o Varela Silva na mesma, o Raul de Carvalho a fazer na mesma Lavaganta, e eu fiquei maravilhado com a própria linguagem e com o que elas tiveram que aprender para andar. A Mariana com aquelas 7 saias, aquilo todo. Achava maravilhoso esse regionalismo que para mim estão nessas duas peças. Está no Tamar e está nas Saias. As outras saem todas, os gladiadores não, para mim não está fora de tudo, que eu adoro. Mas eu adoro os gladiadores. Foi duro para o Cortês, os gladiadores. Então foi pateada, não é de estreia, tudo, eu sei. Sei a história toda. Eu sei. As histórias do teatro, eu contando, entrava o Henrique Santos, foi quem me contou essa história toda, foi o Henrique, se não estou em erro, na altura. Mas pelo que eu percebi, pelo que eu estou a perceber, falavam-lhe do Alfredo Cortês. Sim. E qual era a ideia que tinha Só pela escrita, não faço a mínima ideia, para lhe ser verdadeiro. Falavam-me dele, mas pela obra que eu conhecia, era difícil de definir como é que ele era. Porque uma pessoa que escreve os gladiadores, escreve o Batom, mas depois escreve as Saias e o Tamar. Para mim, penso que é uma pessoa difícil falavam dele, mas é uma pessoa que não falavam como é que era fisicamente, se era boa pessoa, se era irascível, se pelo contrário, se metia um pouco às vezes com o encenador, a dizer porque é que não fazemos antes assim, porque há autores que... Eu tive uma autora que é proibida de assistir aos ensaios. E foi um compromisso. Se ela não gostasse da peça uma semana antes, eu não apresentava a peça ao público. Foi com a Natália. E foi uma peça que ela adorou, correu muito bem, fomos para a França com ela, porque ela era muito interventiva. Do Alfredo Cortês não faço a mínima ideia, porque nunca me falaram. Falavam-me que falava com os atores, mas não posso dizer se era boa pessoa, se era má pessoa, se era irascível, se falava nos ensaios, se falava com o encenador, cuidado, o que é, ou com o cenógrafo, porque é que não fazemos antes assim, na altura o cenógrafo era o Luciano Donan. Houve vários que fez. O último que eu vi, depois, por exemplo, as Saias não foi o Luciano Donan, foi antes, foi o Barbosa, se não estou em erro, Miguel Barbosa, que era muito bom também. Ele trabalhava muito com o António Pinheiro e havia uma empatia muito grande entre os dois, portanto era muito fácil. Pois, o António Pinheiro é quem ensaiou as Saias. Exatamente. Na primeira versão que fazia o Pedro Lemos o meu papel, que depois me vem a ensaiar mais tarde. Sim. Mas o Pedro Lemos falava-me mas falava como autor, digamos assim. Não me dizia como é que ele era. E o Pedro Lemos trabalhou com ele porque foi ensinado pelo Pinheiro exatamente para fazer o papel que eu fui fazer. Pois. Mas não posso dizer, porque pela escrita também acho difícil defini-lo.
Mesmo havendo estes três géneros, digamos assim... A peça que eu gostava dele de encenar era Os Gladiadores. Sim, mas consegue encontrar algum ponto de contacto, alguma linha que una toda a obra? Uma característica que possa unir todas as obras, mesmo estas que têm estilos diferentes? Antirreacionário, luta ligado ao povo, em todas têm estilo diferente. Um sentido crítico muito grande, que estão nos Gladiadores, sente-se muito isso. No Batom, há esse lado, como é que eu posso dizer? Que também está na mesma... Há uma linha que é uma pessoa que não é conservadora, pronto. Isso é a linha, que antecipa coisas que acabam nos Gladiadores, sim, mas que vai de peça para peça. Mas, no fundo, há um fio condutor. Sim. Mas também tem a ver com o crescimento e a evolução que ele vai tendo durante a vida. Sim. Ele não escreve as peças... Quando escreve o Batom, não é na altura de escrever Os Gladiadores. Não, mas também não é na altura que escreve a Zilda, que no fundo está na mesma linha, nem o Luto. Pois. É mais tarde. E depois também escreve o Lalá. Os Gladiadores é mais tarde. É entre. É no meio. Estava convencido que era mais tarde. Não. Os Gladiadores aparecem ali no meio. Há um inédito que não foi terminado, que é o Babel, que parece que vai na mesma linha. Mas também ele morreu cedo, não é? É natural que não possa ter desenvolvido alguma... Mas Lalás, essa foi também no Teatro Nacional. Ou foi Ribeirinho? O Lalás, olha, eu nessa altura não sei que agora foi a peça que foi a cena no século XXI, por duas companhias de teatro amador. Ai, foi. É verdade, também não sabia, foi a Sebastiana Fada, na investigação, sim, que saiu a biografia do... Sim, sei. Que no seu processo de investigação encontrou. Pensei que o Ribeirinho tinha feito a peça. A peça é escrita em que ano? Os anos 30 e picos? 30, o Lalá já é em 40, não é? Agora. Ele morre com que idade? Ele morre em 46. Mas morre relativamente... Com 56 anos. Ele nasce em 1980. Em 1800, a finais, século XIX. 1880. Pois é, na altura das revoluções liberais, essa história toda, em que exatamente, aparece o Garrett na defesa do texto do teatro português. Exatamente. É quando ele nasce. E relativamente trabalhar os textos de Alfredo Cortis, como é que é para quem vai representar ou para quem vai encenar, como é que interagem, como é que é a relação do texto com o ator? Repare que quando eu entro como ator, é numa peça que é em mirandês. Pois, eu entendo. Vamos a falar de como é que ele aprendeu. Ele foi para Miranda, eu gostava de saber que nunca me contaram essa história. Fica a saber. Por acaso acho que consigo contar. Nunca me contaram essa história. Sei que tenho um texto em mirandês, que eu não percebia nada daquilo. Acho que ninguém. Não percebia nada. Depois fui percebendo, claro. Claro, o padre foi-nos ensinando. Depois eles também, os que dançavam só vieram quase do fim, os Paulioteiros de Miranda. Sim. Só vieram para os ensaios gerais. Depois ficámos 15 dias com a peça. Mas esse contacto não... A peça apareceu-me o texto feito. Exato. E o Pedro Lemos também nunca nos explicou como é que o texto tinha sido escrito. Ele foi para Miranda para aprender, ou foi para... Como é que ele escreve aquele texto? Isso é das coisas que eu não sei. Ele foi para Miranda, como ele foi para a Nazaré. Pois, mas é mais fácil. O processo acaba por ser o mesmo. Na Nazaré ele vai com a família. Pois. Não é? Ele vai viver com a família para o barco dos pescadores na Nazaré durante 3 meses, 2 meses ou 3 meses, não é? Portanto, ele tem uma relação direta. Relativamente às saias, ele vai para Miranda, passa muito tempo em Miranda para estudar, não só o mirandês como os costumes,
Depois, quando vem, traz com ele o que ele lhe chama o seu dicionário, que traz uma rapariga de Miranda, que sabe mirandês. A partida vinha para servir na casa, mas o serviço que ela fazia era sentar-se numa cadeira ao lado e ele ia escrevendo e ia perguntando. Fazia a mínima ideia. Que Nunca nos foi contado. Ainda tenho uma fotografia dessa, encontrei há pouco tempo uma fotografia dessa rapariga de Miranda com o irmão, que acho que estava na tropa ou uma coisa assim, e que foram passear à Boca do Inferno. Então tenho uma fotografia dos dois na Boca do Inferno. Sim. Nós foi um padre que veio de Miranda. Exatamente. Ensinar-nos, porque ao princípio aquilo era chinês, completamente. Completamente. Eu não consegui ler as saias, mas é engraçado que... Mas sabe que depois de entrar é relativamente fácil. Tem é que saber entrar. És truta de uma de catecas. Ah, não, isso é Gil. Eu lembro-me, Miranda, como estás, bonitinha. Olha, de Borel, camisinha, de estupinha. Isso era, cantávamos no final. Mas realmente o mirandês foi assim que ele conseguiu. E no fundo, o processo criativo de Alfredo Cortês acabou por ser sempre assim. Tinha essa característica e tinha um envolvimento sempre muito próximo o do Tamar eu tenho menos problemas, pronto. Claro. Porque é uma linguagem que é um pouco diferente, mas é mais a maneira de falar, sim, cantada. Mas eu acho que ele levava com a mesma seriedade o ir para a Nazaré e estar para mergulhar na vida, claro. Como o fez. Acho que o processo foi idêntico, como o fez em Miranda. Eu tenho cartas dele para a mulher de Miranda e a contar, eles partilhavam imenso todo o processo criativo. E o batom, que é totalmente diferente. Pois, o batom, ele vai para onde? Ele vai, mas tem que sair. Digo-lhe já. E também lhe digo porquê. Ele vai viver para a linha, mas eu não sei se ele esteve lá, acho que foi para a parede. Mas também foi... Mas esteve lá, eu não sei se foi 1 ou 2 meses, porque a minha bisavó não aguentava o vento. Então ele teve que voltar para Lisboa. E qual foi o processo que ele arranjou para... Não devia-lhe ser relativamente fácil, não é? Mas sei que quando foi para o Lodo teve muito próximo, aliás depois teve que mudar de casa, não é? Porque ele foi com a família viver para o pé de um sítio que tinha prostitutas. Pois o Lodo é da prostituição. Exatamente. Sim. E portanto ele mergulhava nos ambientes e por isso ele conseguia esse realismo que tanto falam. Mas uma das coisas que eu tenho ouvido de alguns atores que já trabalharam o Alfredo Cortês é que sentem que têm o trabalho facilitado. Que a forma como... A gramática, a respiração, a musicalidade já está na escrita. Exatamente. Isso é inquestionável, é visível. E uma coisa que eu também gostava de perguntar... O que é que ele faz agora? Agora faço as perguntas. O que é que ele faz para a outra peça que é a peça toda ao contrário? Os Gladiadores. Os Gladiadores. Ele vai para onde? O que é que ele faz? É uma noite não é de droga, de certeza. Não é de copos, também não é de certeza. Não, mas para aquela época escrever Os Gladiadores é de um arrojo muito grande. É. Ele sabe esse arrojo, ou aconteceu-lhe assim, pode acontecer. Pode, mas sabe que a ideia que eu tenho relativamente a Alfredo Cortês é que nada lhe aconteceu assim. Alfredo Cortês começa a escrever só aos 40 anos, mas não é porque acordou um dia e resolveu escrever teatro. Tudo aquilo que eu fui falando com as filhas é que a ideia que elas têm é que ele estudou profundamente as várias formas de dramaturgia, os vários autores dos vários sítios do mundo. Portanto, ele tem um período de estudo. Aliás, a filha mais nova, que morreu há relativamente pouco tempo, disse-me uma coisa. Até começar a escrever, lia desesperadamente. A ideia que ela tem, porque pode não ser totalmente certa, é que quando começa a escrever, deixa de ler. E então, e vira-se para os ambientes, para as pessoas. Portanto, é daí que ele se alimenta e não dos livros. Portanto, ele está um período muito longo de anos em que estuda profundamente o teatro e a escrita teatral e depois
põe de parte essa ideia, isso é por aquele trabalho de um bocadinho também de investigação Pois, e de de investigação. curiosidade, essa ideia que eu tenho é que a partir do momento que ele começa a escrever, a fonte de inspiração passa a ser o real, passam a ser as pessoas. É o realismo. E a partir daí ele lê muito pouco. E os gladiadores? E os gladiadores? É que as outras eu percebo muito bem. Quer dizer, Os gladiadores ele escreveu em Lisboa. Pronto, ele não foi para sim, sítio nenhum. eu não podia ter ido. Não a não podia. ser se fosse para os infernos. Exato. Para os infernos. Para o papel que fazia o João Vilaré. Pronto, mas Foi ele que estreou o papel. foi. Eu acho que uma das características do Alfredo Cortês era essa. Ele escrevia, muitas vezes, quando estava a escrever, escrevia para determinado ator. E realmente o Bebé foi escrito para o Vilaré, Foi. como no Batom foi exatamente a mesma coisa. O papel que mais tarde é feito pelo Solnado no Batom é escrito, de facto, para o Vilaré, e é o Vilaré que o faz na primeira estreia. E como acontece com os personagens femininos, não é? Uma das coisas que eu lembro de me ter lido foi a Amélia a dizer que quando foi o Lodo, ela era, o papel que lhe estava destinado era a filha boazinha, não é? E ela pede-lhe para fazer a outra. E ele fica um bocadinho... Mas a Amélia era maravilhosa nisso. Pronto. Porque ela, então ele gostava de ser posta em causa como pessoa de classe. Exatamente. E isso é bastante e interessante. ele primeiro fica assim... Ela descreve, é ela mesmo que descreve, e depois acaba por permitir. Aceitar, claro. Portanto, uma das coisas que eu tenho percebido é que, e isso sai até... Ele acompanha os ensaios todos. Todo o tempo de ensaios, ele acompanha. E como trabalhava muito com o Pinheiro, o António Pinheiro, com quem tinha uma ótima relação, eles funcionavam muito bem. Mas o Batom já não é o Pinheiro. Não, o Batom já é o Ribeiro. Nem Mas sequer é a história do Ribeirinho. Sim, mas ele não está no Batom. Já não está, pois não. Ele não consegue levar o Batom à cena. Pois, só depois, pois é. Só depois. Pronto. É que eu percebo. Portanto, e é engraçado quando me diz, uma coisa que eu achei imensa graça aqui, foi quando me diz que ele não é conservador. Não. É? Só que depois, e de facto não é, na escrita não é conservador, mas na vida pessoal é. É engraçado, porque a minha avó, que é a avó Zé, que é a segunda filha, dizia que um dia ia escrever um livro, e o título era Nasci há 200 anos, porque ele era horrível com elas. A minha tia Lourdes, que é a avó da Filipa... Como é que ele consegue escrever o Lodo? E como é que ele consegue pôr a família a viver ao lado das prostitutas, com as filhas a saírem de manhã para a missa e a dizerem que aquelas senhoras Onde é que ele foi viver? Eu acho que foi na Rua do Salitre. Na Rua do Salitre. Depois já apanhar ali o Parque Meyer, aquela zona toda. E eu lembro-me da minha avó contar uma história muito engraçada, que elas vão à missa, naquela primeira missa das 6 da manhã, ou coisa parecida, e chegam a casa e dizem assim: estas senhoras que vivem aqui são tão boas com os seus maridos, olha que a esta hora da manhã elas já estão de roupão à porta a despedirem-se deles que vão trabalhar. E aí ele resolve mudar de casa. É espantoso. Porque de facto... Mas é incrível, porque a escrita dele não tem nada... Eu nunca diria que ele era um conservador. Com as filhas ele tinha 4 raparigas. É um homem que viaja assim, que vai para Nazaré, depois vai para Miranda, depois vai para a Parede, mais ou menos, depois vai viver para as ruas. Não tem nada de conservador. Não, e ele não é. Pelo contrário, arrisca. Arrisca, completamente arrisca. Mas ele deve achar que tem as coisas controladas. Ou investiga, pronto. Não. O arrisca não é mais do que isso. Mas ele arrisca o seu conservadorismo. É. Mas eu porque acho... leva a família. Leva a família, devia ter imensa confiança. Mas mas vai mostrar esse lado. Eu acho que as filhas nem se aperceberam, nunca. Não para dizer que eles saem de casa e vão de Nunca roupa. se aperceberam. A avó Dulce, que é a minha bisavó, a mulher dele, eles tinham uma relação de grande proximidade e, portanto, falavam de tudo. Sim, para ele escrever como escrevia tem que ser isso. E, portanto, para ela também tinha um feitio especial. Era uma pessoa com o que se chama com bom feitio. E tinha um feitio muito especial.
Mas então, agora voltando a si, ou voltando ao Cortês, através de si. Eu Cortês, sim. Eu gostaria, uma das coisas que eu gostaria de perguntar, e como encenador, como é que vê hoje, nos dias de hoje, as abordagens que se podem fazer aos textos de Alfredo Cortês? Acha que são textos que permitem abordagens diferentes e múltiplas? Bem, primeiro, eu considero o teatro Alfredo Cortês não um teatro imediatista. Sim. O que significa que, quando não é imediatista, é um autor que pode ser representado 50 anos, ou 100 anos depois, ou um século depois. Que não é só os gladiadores, se a gente quiser, tanto o Batom, todas elas. As saias acho interessante, mas não sei se poria em cena hoje. Mas eu tenho a impressão que tem que se voltar a esse lado, para conhecermos a história de Portugal. Eu tenho muita mania de meter a educação sempre nestas coisas. É que o Alfredo Cortês leva-me a ler história também de Portugal. E quando falo, por exemplo, das saias, eu uma vez propus à Câmara ter uma companhia só de teatro português. Tanto o dos considerados os antigos, Sim. para não dar outro nome, também para não dizer os clássicos, que também não é, e os jovens que vão aparecendo com 25 anos maravilhosos, que ninguém conhece. Porque não há teatro português que não se representa. Então representa-se 2 dias, 3 dias. Porque é uma época, ao Alfredo Cortês, ao Ramada Curto, ao Carlos Selvagem, que são de uma atualidade. Eu lembro-me, por exemplo, do Ramada Curto, a Recompensa é de uma atualidade muito grande, como outras. O Selvagem, o Entre Gestas, tem muito a ver com as saias. É outra coisa, mas o problema é o mesmo, entre uma classe e a outra. Ora, além da atualidade, que são peças atuais, são temas atuais, porque nós não crescemos tanto como isso, crescemos mais ao nível eletrónico e essas coisas todas, do que por dentro. Sim. O homem não cresceu a dimensão do ser sensível como o da razão, o industrial. Esse é que cresceu muito. O do ser sensível ora, são leituras. E tenho que pegar na peça. Eu, se for outra pessoa a encenar, tenho outra leitura, porque eu acho que há uma peça, um texto, tem pelo menos 10, 15, 20 leituras, porque cada um tem as vivências que tem. E o texto toca-lhe ou não lhe toca. Se me toca, há uma luzinha, se fez cá dentro, e começa-se a trabalhar e está fácil. Pronto. A razão porque há peças que eu sei que não são difíceis de trabalhar. Difíceis é um problema, não é de público, eu gostava muito. Já do Luís Francisco Abel, de outra época totalmente diferente, falávamos sobre isso. Há peças que foram escritas que é pena não serem postas hoje em cena. É pena. Por exemplo, mesmo que fosse o Tamar, quando eu digo que não, ou as saias, não sei até que ponto é que a gente esquece onde vivemos. E não foi há tanto tempo como isso. Foi há um século. Foi há um século, exatamente. E é bom sabermos como é que era há um século e a evolução que houve. Mas houve a evolução da água, houve a evolução disso, mas as classes alteraram-se. O povo, na relação com essa aristocracia ou esses senhores, alterou-se alguma coisa? Quer dizer, que as peças têm que ser lidas de várias maneiras. Sim, não há uma alteração de fundo, digamos assim. Pode ter havido uma movimentação de classes. Agora a água é canalizada, há não sei quantos. Mas existe o povo por um lado e houve aquela mulher, mãe daquela, que proíbe, como no Romeu e Julieta. São 2 famílias, mas podem ser entre uma classe e outra classe. Eu já havia aqui representado ciganos, já havia representado que ela era americana e ele era russo, já havia então o Romeu e Julieta, já havia... Porque todas as peças se podem pegar quando são geniais, quando são muito boas. Uhum. Pode pegar. E ao mesmo tempo traz-nos... Os Politeus de Miranda ainda existem. Pois existem.
a língua, quer-se oficializar a língua. Não sei se já foi ou não, mas uma das discussões era que o dialeto fosse exatamente estudado. Ora, até que ponto é que aí o teatro como educação não é bem museu, mas é um museu vivo, sim, também pode ter essa importância. Estou a falar do Tamar e das Chaias. No Lodo é diferente, porque o mundo, a profissão mais antiga do mundo é a prostituição. E continua de que maneira? Eu moro em frente ao Parque Eduardo VII, moro na Marquês da Fronteira, em frente à penitenciária. Isso está a ver, quer dizer, por favor, tanto de homens como de mulheres. Prostituição ali, há uma rua que é de uns, outra rua é de outros. Mas agora lembrei-me de um autor que escreveu sobre os homens. Pois, eu não me lembro o nome. Um autor muito conhecido mesmo também. Que foi obrigado a ir para o Brasil, porque era homossexual. O grande poeta. Pronto, falta-me o nome agora. Esse foi sobre os homens, não foi sobre a prostituição. Porque são temas sempre de uma atualidade muito grande. Agora, da maneira como é que eu pego, como é que elas se vestem, com certeza que é de outra maneira. Onde é que vivem, com certeza que é de outra maneira. Mas isso é mudar a roupagem. Porque os problemas, já estou a falar do ser sensível, que é uma coisa que nós falamos muito pouco. Porque esse mundo interior está em nós, continua a ser o mesmo. Porque nós somos humanos. Esse lado não passa. Pelo contrário, é difícil de passar. Os gladiadores, aí põe-se um problema diferente para mim. É o prazer de criar uma peça que eu próprio não sei como. Isso o desafio é outro. Eu fiz vários exercícios na escola, também sobre os gladiadores, mas nunca fiz a peça seguida. E um dos problemas era como se resolve esta cena. Como é que se resolve aquela? Por exemplo, o espetáculo do Teatro Nacional que eu vi, eu não gostei. Não foi da peça. Sim, a encenação do Artur Ramos, não gostei, não me dizia nada. Sim. Não dizia nada, porquê? Porque quiseram, como é que eu posso dizer, esqueceram um lado essencial, o lado que podia vir, acabou por estar no museu a dizer, foi assim, escreveu assim. Isso não me interessa nada. Interessa-me é dar novamente o nível do invólucro, do lado formal, que o conteúdo já lá está. O lado formal, como é que se dá aquela volta? E há peças que o problema é só o lado formal, porque o conteúdo já lá está. Em todas as peças deles estão lá. E esses autores, também não se pode fazer de Chekhov qualquer dia. Então, porquê? Parece que há um bocado de medo Estão com medo do invólucro. Foi assim. Esta porque é regional, esta porque é não sei quanto. Caramba, tem que ter a coragem para isso. É preciso que o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação pensem que uma das coisas que devem dar às pessoas é também a história do teatro vivo, não como museu, não é leitura. Se isso é leitura dramática. Não me interessa nada disso. Me interessa-me o teatro, o espetáculo. Como é? Tem o conteúdo ou não tem? Está lá. Como que é que não é feito? Ora, os ministérios arriscam muito pouco porque ninguém está interessado em nada. Vivemos uma época em que não estão, e eu sei porque fiz essa proposta, e pronto, quer dizer, porque é que há autores portugueses para se fazer, não esses, como Alves Rodol também não se faz. Quer dizer, há autores que eu não percebo, não se fazem. E até era interessante pegar neles quase das mesmas épocas. Sim. E ver a diferença. E depois os outros de outra época. Olha, até era interessante pegar num e dizer assim: olha, Lisboa vai abrir a temporada com nos vários teatros. Não, ou um teatro, uma companhia só a fazer o teatro português. Sim. Uma companhia. Cada peça vai um mês, pronto. Sim, isso. E dá para estudar, dá para ver. Este ano é dedicado ao Alfredo Cortês, pronto. Uma das coisas que aconteceu no início agora desta homenagem, começou em Oliveira das Mães, foi a terra onde ele morreu, criaram o prémio Alfredo Cortês, que é um prémio bienal, que vai ser entregue, vai ser agora entregue o primeiro, e que vai premiar textos. Pois, mas vamos à escrita. Só que aqui com uma característica muito especial, é que o prémio é dado para aquela peça que ganhou poder ir à cena. Portanto, a peça que ganhou tem que ir para palco. Portanto, aí eu acho que eles
deram um salto, não é? E porque é que não convidam por ano para abrir esse festival uma companhia com uma peça do Alfredo Cortês? Todos os anos, uma peça. Bienal, 2 em 2 anos, a abertura é com uma peça, convidam um grupo, há vários grupos, convidam um grupo a fazer, a peça é esta, quer fazer, e começa com a peça, o que dá logo diálogo, dá colóquios, porque todos os textos, e depois a concepção, como é que se faz, como é que é feito, falar com os atores, o público perguntas, porque é que foi, porque é que o espetáculo, está tudo a partir de uma linguagem que é do autor, como o Peter Brook diz, o ator é o criador, onde habita um texto, esse texto tem que ser habitado, porque o texto não é literatura, a literatura, pronto, eu sou obrigado como professor a saber literatura, a ler, mas interessa-me depois é a criação com os atores, e isso acho que era maravilhoso, 2 em 2 anos, abrir o festival com a representação de uma peça, que esse grupo depois, se for de Lisboa, leva para o seu teatro, se for do Porto, leva para o Porto, se for de Coimbra, que também já há, isso pode ser feito, isso podem preparar isso, mas estou a dizer que é possível fazer-se, que não é tão difícil, e era interessante, porque cada companhia pode trazer depois a peça. Por exemplo, às vezes vou ao Centro Cultural de Belém, estarei lá a Controvérsia Valladolid, estarei no São Luís, agora foi o Henrique IV que foi no Centro Cultural de Belém. Estreio, estou lá de 3 dias, 4, estou uma coprodução, pronto, sim senhor, porque depois trago a peça para a Comuna, onde está mês e meio. Exatamente. Porque estar a fazer também uma peça para 3 dias também não vale a pena. Eu também acho. Porque é um gastar de dinheiro, gastar de energias e gastar o talento dos atores para 3 dias, quer dizer, não, está-se um mês e meio a ensaiar para estar 3 dias. Há grupos que têm salas próprias, há vários, quase todos agora. Isso, o compromisso era, estreia lá, pode lá estar 2 dias, qualquer peça vai, e depois o compromisso é trazer o mês para ou Lisboa, para o Porto, depende do grupo que for convidado. E todos os anos pode ser um grupo diferente. Sim, realmente é uma ideia fantástica e eu acho que temos que fazer chegar essa proposta, não é? E não é tanto dinheiro como isso. Pois não. Porque isso pode fazer parte logo do concurso, a proposta do grupo concorre, ou a proposta do Ministério da Cultura, escreveu logo uma das peças dentro do festival, tal, com uma carta do festival que recebe a peça, não sei, está dentro do, digamos, do invólucro dos dinheiros que eles dão. Que pode, à partida, estar logo também. Contemplado. Claro. Exatamente. E uma das coisas que uma vez eu falei foi na possibilidade de tentar trabalhar os textos dramáticos junto das escolas, usando os textos de Alfredo Cortês, porque o Alfredo Cortês tem toda a qualidade que já falámos, mas não é um texto muito difícil, quer dizer, é um texto que qualquer aluno de 10º ano, 11º, 12º ano consegue... Mas eles não leem agora. Pois, mas isso olha, eu lembro-me, por causa das saias, que falámos lá há bocado das saias para mim, claro, eu se lesse também, eu não conseguia ler, mas se a minha avó lesse, eu percebia. Porquê? E às vezes nós temos que ler, temos que ler-lhes para eles perceberem a magia da leitura, não é? Claro, mas as escolas eu penso que é sempre mais difícil. Eu penso que isso devia ser ao nível profissional, nem sequer ao nível amador, para criar a grande responsabilidade também no ator, no criador. Porque senão há o perigo do texto parecer falta de qualidade. Percebe? Isso é o problema da representação e aí eu tenho esse grande cuidado, por isso é que esses textos faço na Escola Superior de Teatro e Cinema. No segundo ano, mas a fazê-los como exercício. Sim, e não fazemos a peça toda, fazemos cenas. Mas já é numa escola de teatro, porque também os grupos amadores, os amigos podem gostar, mas a verdade, a qualidade do texto passou ao primeiro plano, aquele trabalho daquele autor passou, esse é o que me preocupa muitas vezes. Eu não sou contra os grupos amadores, ensaiei grupos amadores, Paparia Fernandes, o grupo de Carnido, vários grupos amadores. Agora, preocupa-me a qualidade. Se quer dar a conhecer aquele autor, tem que ter um mínimo de qualidade
a representação, o espetáculo em si. Porque se não tem, é preferível ficar em literatura dramática. Exatamente. Desculpe dizer-me isto. É porque às vezes a falta de qualidade da representação faz com que o autor desapareça. É mau. Exatamente. Fazem umas coisas, fazem... Bom, acho que temos aqui... É propor isso 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. Acho que temos essa proposta para fazer e temos várias propostas para fazer e reptos a várias... Eu já fiz ao Teatro Nacional, por exemplo. Eu estive no Teatro Nacional, não me fizeram nessa altura. Pois. Estive lá e fiz peças portuguesas. Exatamente. Por exemplo, na sala de estúdio só foram peças portuguesas. Foi logo uma recusa, veio lá o bando, foram todos os grupos lá. Sim. Cada um tem que trazer uma peça portuguesa, se não é portuguesa não vem. Pois. Foram 3 anos assim. Na sala de estudo só foram autores portugueses. Todos. E na sala cá de baixo foram 2 autores portugueses. 3. Não 3 mesmo assim. Essa não ninguém me falou e não por acaso. Pensei numa, não foi nele. Mas vou ler urgentemente. Há uma que eu gostava de fazer, que já lhe disse qual. Os gladiadores. Sim, gostava. Então vamos a isso. Não, e vou reler o Lodo. O Lodo lendo um pouco. Olha, há uma assim um bocadinho para concluir e deixo... Lás é uma comédia, não é? Lás é também, vai um bocadinho na mesma linha do Batom e do... Vai na mesma linha. linha, sim. Mas é um bocadinho comédia, é um bocadinho mais para a comédia. Mas deixo-lhe uma deixa, digamos assim, que é quando a Domingas Capeloa do Lodo diz aquele monólogo quase extraordinário, que eu já ouvi várias descrições do que foi aquilo dito pela Adelina Abranches, dito e representado, que é exatamente a relação dela com o Lodo a engole e nunca mais a deixou e toda a vida o Lodo a acompanha. É de uma força extraordinária. É isso. Arrepia. Está a dizer, por isso é que eu digo, quando o conteúdo é muito bom, é só fazer que ele habite esse texto nos atores. Agora, eu continuo a defender a qualidade no teatro, porque senão, em vez de estarmos a falar do autor, estamos a dizer mal do autor. Eu compreendo. Eu defendo muito esse lado. Então, muito obrigada pelo tempo que nos dispensou. E um dia vem cá um bocadinho falar sobre o Lodo e trazer-lhe 3 testemunhos diferentes do que foi aquela recita única, que vai achar muito interessante. É capaz de ter base para fazer um trabalho engraçado. Pensar nisso. Leia a peça e um dia vem cá falar consigo. Podemos propor fazer no São Luís e aqui. Tem que entrar sempre uma coprodução. Vamos pensar nisso. Tem muita gente no Lodo, já não me lembro. Não, o Lodo é das peças até que tem menos... 4 mulheres? Tem os atores principais, os personagens principais são 3 mulheres e um homem. E um homem, claro. Depois há um ou outro, mas isso depois também se consegue controlar. Não é um elenco muito grande, é até dos elencos mais pequenos. E é um texto fortíssimo. Mas eu continuo a gostar muito dos gladiadores. Mas também os gladiadores têm mais personagens. Tem mais. Bastantes mais. Bastante mais. Mas é um texto que eu acho maravilhoso. Não sei como é que se faz. Depois? Eu gosto de fazer as coisas que não sei como é que se fazem. É? Então, são desafios. Tenho que descobrir. Porque quando a gente já sabe, quer dizer... Mas o Lodo deve ser interessante. Tem que ler o Lodo. Então, são textos que eu não... depois do colóquio, que até lá acho que não tenho tempo nem para respirar, vem cá, telefone-lhe, vem cá e traga algumas coisas que podem moldurar, digamos assim, a peça. Obrigado. Está bem? Eu é que agradeço.